Olá, meus amados irmãos, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sábado, 20 de março de 2021. Vamos ao Santo Evangelho do dia. Hoje, João, capítulo 7, versículos 40 ao 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltavam para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar, e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que as santas palavras deste santo Evangelho ilumine nossas vidas, nos dê sabedoria e compreensão das santas palavras. Amém. Vimos aqui, gente, que Jesus, mais uma vez, ele provocou divisão entre os povos ali nessa passagem. Porque muitos achavam que ele era um profeta, outros diziam que ele era um pregador, mas não acreditavam nas verdadeiras palavras de Jesus. Nicodemos, que tinha tido anteriormente com Jesus, esse creu nele. Mas quando ele falou assim, já os fariseus já o condenaram. Então tu também está se deixando enganar por ele, como também fizeram a mesma coisa, até fizeram que ele era também da Galiléia. E também os guardas, quando foram falar aos sumos sacerdotes, os fariseus, eles já perguntaram: por que não trouxeram ele? Aí eles falaram: olha, nunca ninguém falou tão bonito como esse homem fala. Aí eles já se invocaram com os guardas também, porque, olha, vocês estão se deixando se enganar também por esse homem. Então, na verdade, houve uma grande divisão naquele tempo entre os povos por causa de Jesus. Jesus provocou uma reviravolta no meio dos fariseus e dos doutores da lei. Por quê? Porque Jesus pregava de uma maneira como nunca ninguém pregou. Jesus, sendo o verdadeiro Filho de Deus enviado pelo Pai, ele pregava justamente aquilo que o Pai ordenou, para pregasse a palavra e conscientizasse todo o povo, pregando o Evangelho, fazendo cura, fazendo muitos paralíticos andarem, expulsando o demônio e entre outras coisas. E eles não concordavam de jeito nenhum, porque na cabeça deles, eles queriam um Messias, ou seja, eles queriam que Jesus concordasse com toda a maneira deles agirem naquele tempo. Ou seja, não, se não concordar com nós vamos ter que dar um jeito nele. Mais ou menos assim. E Jesus não concordava com a teoria que eles usavam, vamos dizer assim, com a maneira que eles agiam. Naquele tempo, muitos fariseus, muitos judeus, o povo daquele tempo,
quando uma pessoa se encontrava doente, em determinadas doenças que havia na época, eles achavam que era por conta do pecado, ou por algum outro mal que a pessoa tivesse, um mal de maldição, vamos dizer assim. E aí o que eles faziam? Eles excluíam aquela pessoa da sociedade. E Jesus nunca excluiu ninguém. Quando Jesus chegava, Jesus se unia com aquele povo. Aquele povo que era excluído da sociedade era o povo que Jesus mais adorava, que Jesus mais procurava, e Jesus queria estar no meio deles. E era ali que Jesus fazia cura, expulsava demônios, fazia tanta coisa. E aí vinha a discordância deles, né? Porque eles excluíam aquele povo e eles, na cabeça deles, queriam também que Jesus excluísse aquela gente. E não é assim. E pegando as coisas daquele tempo e trazendo para os nossos tempos atuais, não é diferente. Vocês veem hoje aí, a maioria do povo, uma grande massa do povo, não acreditam em Jesus. Eles levam a vida de qualquer forma, uma vida pecaminosa, uma vida de avareza, uma vida de luxúria, uma vida de apego com os bens materiais. E Jesus não é isso. Jesus é humildade, Jesus é perdão, é compreensão, é tolerância, é o que Jesus quer de todos nós, que nós sejamos mansos, humildes, tolerantes e pacientes, que nós nos amemos uns aos outros, que nós perdoemos os erros de nossos irmãos, que nós toleremos nossos irmãos, para que nós sejamos capazes de vencer esta vida, porque é assim, gente, se nós não amar os nossos irmãos, nós não vamos ter condição de amar Jesus, de jeito nenhum. Porque veja bem, se nós estamos vendo o nosso irmão aqui, e Jesus para nós é invisível, ora, não é mais difícil eu amar aquilo que eu não estou vendo do que aquele que eu estou vendo. Mas aí aquele que eu estou vendo, que é o meu semelhante, o que acontece? Eu tenho qualquer discórdia com ele, pronto, para mim o mundo acaba, aquela pessoa não presta mais, eu não quero mais saber dela, e eu fico com ódio, certas horas até com raiva de matar aquela pessoa. E Jesus não é assim. Jesus é invisível, Jesus está em nosso meio, porque ele ressuscitou. Ele está presente em nosso meio em forma do Espírito Santo, mora e habita em cada um de nós. E para que nós vejamos Jesus, é só olhar para dentro de nós, que nós somos um sopro de vida e esse sopro de vida provém de Jesus. É só nós olhar ao redor de todos nós, os que nos cercam, a luz do dia, o anoitecer, o ar, o vento, as águas, tudo se movendo, o ar que respiramos e tudo mais. Isto tudo é o Divino Espírito Santo, que ele move e nos dá vida, que nós somos um sopro de vida, iluminados pelo Senhor Jesus. Caríssimos e amados irmãos, fiquem todos na graça do Senhor Jesus, tenham todos um santo e maravilhoso sábado, e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com o nosso amado Deus.